Depois da Copa do Mundo de 1930, o torneio ele foi disputado na Europa, mais precisamente na Itália, que na época era comandada pelo fascismo de Benito Mussolini. E obviamente o ditador ele utilizou o torneio para promover o seu governo. Mussolini basicamente ele disse que a seleção, que era a dona da casa, teria que conquistar a Copa ou ela iria arcar com as consequências. Para isso a Itália ela pegou jogadores até mesmo de outros países, como De Maria e Orsi, que eram argentinos, mas que se naturalizaram italianos. Além de outros bons jogadores que aquela Itália tinha, aquela safra muito boa, como Meazza, Schiavio e também o artilheiro Giuseppe Meazza, que hoje dá um nome ao estádio da Inter de Milão e para muitos é o maior ídolo da história dos Nerazzurris. No comando técnico, a seleção tinha o treinador Vittorio Pozzo, muito inteligente, extremamente conhecedor das táticas do futebol. Basicamente, Pozzo ele criou o esquema 2-3-2-3, que privilegiava a defesa sem abrir a mão da força ofensiva. E até hoje a Itália usufrui dessa base no seu futebol. A Copa de 34 ela teve 16 seleções que se enfrentaram em eliminatórias simples. O Uruguai, que era o atual campeão, ele foi boicotado em protesto pela ausência de vários países europeus no primeiro Mundial, que foi realizado exatamente no país sul-americano. A favorita para essa Copa era a Áustria, de Sindelar, que era conhecido como o Homem de Papel, mas os austríacos eles iriam sucumbir justamente contra os italianos. A Itália ela estreou muito bem no torneio, goleando os Estados Unidos por 7-1, com 3 gols de Schiavio. Depois ela acabou empatando em 1-1 com a Espanha, com a atuação magistral do goleiro espanhol Zamora. Foi remarcada uma partida seguinte, uma partida no dia seguinte, e a Itália acabou saindo vitoriosa, ganhando por 1-0 com gol de Meazza. Na semifinal, o duelo mais esperado, que foi contra a Áustria. E debaixo de muita chuva, a Itália ela acabou vencendo por 1-0 com gol de Guaitá. Na final contra a Tchecoslováquia, no estádio do Partido Nacional Fascista em Roma, naquela época tinha esse nome, foi uma partida intensa e bem emocionante. Os tchecos chegaram até mesmo a abrir o placar aos 25 minutos do segundo tempo. Porém, 10 minutos depois, Orsi empatou para os italianos. O jogo ele acabou indo para a prorrogação e nela Schiavio virou o placar e deu o título inédito para a seleção italiana. Mussolini, logicamente, ficou extremamente feliz e engrandeceu ainda mais o seu governo e a sua ideologia, afirmando que os fascistas italianos eles eram os melhores do mundo. Após o Mundial, Pozzo ele conduziu a sua equipe a mais um título da Copa, na verdade, que foi a Copa Internacional, que foi em 1935, com uma vitória importante sobre a Áustria por 2-0 em Viena, com gols de Silvio e de Piola. E ainda em 1936, ele conduziu a Azzurra à medalha de ouro nas Olimpíadas de Berlim, derrotando de novo a seleção austríaca por 2-1. Jogadores que disputaram esse torneio, como Fone, Rava e Locatelli, eles estariam no Mundial de 1938, que seria disputado na França. Só que essa seria a última Copa antes da Segunda Guerra Mundial, que iria recomeçar apenas 12 anos depois, em 1950. A Azzurra ela estreou com vitória sobre a Noruega por 2-1, com gols de Ferraris e de Piola. Em seguida, ela venceu a dona da casa, a França, por 3-1. Nas semifinais, o adversário seria a seleção brasileira, que contava com uma boa geração de jogadores, uma ótima seleção, que tinha, entre outros nomes, Leônidas da Silva e Domingos da Guia. Porém, Leônidas acabou não jogando e fez muita falta para os brasileiros, onde a Itália acabou saindo vitoriosa, ganhando por 2-1. Na final, em 2021, com a Itália de Roberto Mancini. Mas essa basicamente foi o encerramento dessa primeira grande geração do futebol italiano, pois a Segunda Guerra Mundial começou em 1942, que foi até 1939 e até 1945, e privou a seleção italiana de disputar os torneios que seriam em 42 e em 1946. Mais ainda foi a tragédia onde um acidente aéreo, um desastre aéreo que matou todo o elenco da equipe do Torino em 1949, que era a base da seleção italiana, que infelizmente não pôde disputar a Copa do Mundo de 1950, que foi realizada aqui no Brasil, e com certeza a Itália era a grande favorita para ser campeã daquela Copa. Mesmo assim, essa geração italiana dos anos 30, da metade dos anos 30, de 34 até 39, foi a primeira grande geração que o futebol italiano mostrou ao mundo.
basicamente colocou a Itália no mapa do futebol mundial. Por isso, essa seleção italiana ela é considerada uma seleção imortal.